estrutura hoje do Ministério Público que o senhor se envolveu muito. Como simpatia pela arquitetura, pela engenharia, o que dizer disso, doutor Márcio? É simpatia para receber bem o povo, na verdade, né? A gente começou, Frota, aqui em 1991, era o Ministério Público, quando a gente tomou posse, que não tinha nada aqui. Tínhamos uma estrutura numa casa alugada pela Procuradoria-Geral de Justiça lá na Procópio Rola, e nós trabalhávamos como promotores e procuradores de justiça nos altos do prédio da Prodan, que era uma empresa que tinha do lado da Automoto, ali na Presidente Vargas, com a Leopoldo Machado, nos altos ali. Então a Procuradoria-Geral alugou, o Ministério Público na época, e nós compartilhávamos salas com outros colegas. Então a nossa estrutura aqui era... Não tínhamos nada praticamente. Tudo foi construído com os anos, né? Os primeiros procuradores deram aqueles primeiros passos, né, iniciais na construção. E com o tempo hoje, graças a Deus, eu te asseguro, com toda certeza, por conhecer todo o Ministério Público brasileiro, que nós temos hoje a melhor estrutura de prédios de todo o Ministério Público de todo o Brasil. E essa estrutura que foi criada, foi por cada passagem que o senhor teve à frente da... Não, por todos, né? Por todos. Todo mundo deu o seu... Eu dei a minha pequena contribuição, né? Doutor Ivana, doutor Iaci, todos que passamos por lá. O doutor Iaci me falou que a sua participação foi muito grande, né? Foi decisiva para que essa estrutura... Não, as pessoas consideram... Não houve exagero nessa estrutura toda, doutor? Como um processo de mudança, não houve exagero, nunca há exagero. Os prédios estão bem edificados, são bem edificados. Nossos prédios não têm luxo nenhum, Frota. Eles são bem localizados, são bonitos por fora, mas tem muita simplicidade por dentro. Não tem granito, não tem nada não, tudo é piso mesmo, comum. E tal. Eles são bem feitos, estruturados. Mas os gabinetes são bem confortáveis, a assessoria também, estamos lá, tudo mais. Mas nós levamos tempo para chegar nisso, né? Passamos bons tempos de aperto também. O senhor diria, doutor Márcio, que o nosso Ministério Público, né, a população do Amapá cresceu, né, hoje está muito bem estruturado no estado todo, mas o senhor dizia que o Ministério Público acompanhou todo esse crescimento do estado, no que diz respeito populacional, as demandas, né, que foram aumentando? Tudo, Frota. Na verdade, o que diz respeito ao estado do Amapá, eu acompanho tudo, porque é o estado que eu vivo, que eu amo, né? Claro. Que a gente construiu família, relação, amizade, né? Tudo. Então, tudo que se refere ao nosso estado, eu faço questão de estar participando, lendo, tentando criar expectativas, né, de mudança. Nesses 30 anos, a cidade e o estado, a cidade de Macapá, o estado como um todo, cresceu muito, né? Isso. Cresceu de uma forma muito desordenada também, né? Também. Há 30 anos nós não tínhamos... entretenimentos aqui, cinemas, restaurantes, né? Shopping. Não tínhamos nada, né? Supermercado e tudo mais. É uma outra cidade, mas que a gente acha que poderia ser um pouco melhor, né? Houve um desacompanhamento, se eu diria assim, vamos dizer, das gestões onde a cidade cresceu, mas não cresceu ordenadamente? Isso não cresceu porque é visível, né? Macapá ainda tem hoje muitas carências, né? E o que é normal, às vezes, nesse processo é você comparar as cidades e os estados, né? Quem foi que cresceu e nasceu junto com o nosso estado? O estado do Tocantins, Roraima. O estado do Tocantins e o estado de Roraima, Roraima. Né? Então é normal que você compare toda a evolução Tocantins, Palmas é uma bela cidade, Palmas um plano piloto, cidade, né? E foi seguido aquele plano piloto, então é uma cidade... Um processo econômico de crescimento muito grande, né? Também, né? É mais central, no país, próximo de Brasília, tudo isso às vezes gera um efeito. Eu acho que Tocantins ali, né? Palmas, no caso, a situação até de geográfica, localização. Já Roraima, também, Boa Vista, é uma cidade muito bonita, ficou menor do que, eu acho que está menor ainda, em população, a menor do Brasil, né? Mas mesmo assim evoluiu. É uma cidade organizada. Uma cidade organizada. O Estado tem perspectivas econômicas e sociais grandes hoje, né? Com certeza. De crescimento, plantação, arroz, enfim. E a gente olha para o nosso estado e às vezes vê uma certa ainda incipiência na forma de se pensar o estado, né? E até como se fazer para desenvolver, para se crescer o estado. As próprias instituições, né, que algumas devem, né, ainda estão a desejar no que diz respeito ao atendimento à sociedade, porque na verdade a gente pensa, né, que a sociedade deve ter, é um direito dela, né, de conforto, de saúde, de segurança, de tudo. No entanto, a gente vê aí tudo acontecendo. E não desejava que isso estivesse acontecendo, né? Tanto que algumas pessoas a gente vê, vou embora, não sei o que e tal, né? Mas que era para ser uma cidade exemplo, né? Modelo, né, doutor? Porque
tem tudo que todo e qualquer outro estado tem. Tem tudo e muito mais, viu, E muito Frota? mais, né? Tem tudo e muito mais. Porque eu, às vezes, costumo brincar, a gente tem na frente de uma cidade um rio-mar, né? Que é o Rio Amazonas. E é a única capital do Brasil, Com né? essa dimensão toda que a gente olha ali na frente, aquela beleza toda. E às vezes eu costumo brincar dizendo, se esse rio fosse na frente de uma cidade na Alemanha, por exemplo, sabe? Essa cidade seria muito desenvolvida, porque Verdade. eles saberiam desenvolver, crescer, fazer crescer esse nosso potencial de água, né? De desenvolvimento, né? Eu tive agora há um mês, mais ou menos, na cidade de Santarém. Eu estive em Santarém. Belíssima cidade. Eu estive em Santarém há 25 anos, faz 25 anos, em 1996 mais ou menos, e retornei agora. Santarém é uma cidade que é um pouco menor que Macapá. Estou fazendo esse comparativo, porque Santarém cresceu muito, que é uma cidade que você chega lá hoje, é uma cidade que é bem estruturada, é um pouco menor. Turismo altamente explorado com o Alter do Chão. Uma cidade cheia de turista, né, com uma frente extremamente bem explorada na navegação. Com certeza. Na navegação. Rota, né? Então, assim, a nossa cidade tem tudo para ser uma cidade e o Estado que deslanche no potencial econômico e social. Todos têm culpa, doutor Márcio, ao seu ver, no que diz respeito às instituições, por esse atraso aqui no Amapá, em Macapá? Não vou dizer que é a culpa de alguém, né? Não existe isso. Existe oportunidade de mudança. Porque a gente fala assim, né? Ah, faltou vontade política. Mas será que é só a vontade política que faltou? Frota, é assim, quando você olha, vou comparar aqui com um país, vamos falar do Japão. A maioria das pessoas, quando pensa em Japão, só pensa na língua, né? A dificuldade. Aquele idioma meio confuso que ninguém entende. Né? E no olhar puxado dos japoneses. Mas a maioria das pessoas não sabe onde fica o Japão, né? O Japão é um país que fica... Eu vou dizer que é um lugar que é do nada, porque perto do Japão não tem praticamente quase nada, né? É um país que tem uma língua difícil de você falar, né? Que só se fala lá mesmo, né? Não é uma língua fácil como é o inglês, o francês, o espanhol, por aí, né? Quase que universais. É um país isolado, é um país que não tem a riqueza, o potencial de riqueza que nós temos aqui no Brasil, né? Mineral, vegetal, tudo. Não tem nada. Se você olhar o conjunto do Japão, é um conjunto que falta tudo. Se você pensasse isso há anos atrás, você iria dizer o Japão não vai crescer. E o Japão tornou-se, surpreendentemente, uma das maiores economias do mundo, né? Isso. Fazendo um paralelo ao nosso estado, é plenamente viável que a gente também consiga isso. A gente só precisa pensar como eles pensam, ter a conduta que eles têm. Sabe? O senhor falou que o senhor passou 3 vezes à frente do nosso Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas, de maior idoneidade que a gente conhece. Eu lembro que quando eu cheguei no Amapá, doutor Márcio, né, eu me espantei quando eu via a credibilidade do Ministério Público, onde as pessoas por aí por fora, né, quando tinham um problema, diziam, eu vou na delegacia fazer um BO, né, eu vou lá na defensoria, e aqui não, era diferente, eu só ouvia o Ministério Público, né, pelo atendimento, acolhimento que fazia e pelas decisões e resoluções que tinha. Né? Hoje a gente não ouve tanto isso. O senhor diria que o Ministério Público nosso aqui do Amapá se afastou, se deixou afastar um pouco dessa população? Como assim eu vejo também o nosso próprio Tribunal de Justiça? Eu não diria que é basicamente isso não, viu, Frota? Eu diria que hoje todas as instituições estão, entre aspas, pisando em ovos, né? Especialmente o Ministério Público brasileiro como um todo, não é só o nosso Ministério Público aqui no Amapá, não. Por que, Frota? Entre aspas, quem manda no país não é o poder econômico, não. Quem manda no nosso país é o poder político. Quem manda no nosso país é o poder legislativo. Sabe? Então, tudo que não agrada ao poder legislativo, e a maioria das coisas que não agrada ao poder legislativo são provenientes da atuação do Ministério Público do passado. Então, há hoje uma tentativa muito forte de se tolher, de se proibir a atuação forte e atuante de um Ministério Público brasileiro como um todo. Então a gente às vezes nós temos como politicamente tentar agirmos
de uma forma equilibrada, para não suscetibilizar os verdadeiros mandatários do O nosso senhor acha país, que, que são os então, políticos. que essa proximidade também do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, OAB, né, muito politizada, muito próxima à política, isso trouxe um prejuízo para as instituições? Especialmente para o Ministério Público, sim. Que quem teve no final ali, que quem tem o prejuízo maior é a população. Nós né? sofremos hoje, o Ministério Público brasileiro como um todo, que a sociedade saiba disso, ataques insanos, sabe? E a gente fica observando, recebendo isso, e não podemos fazer nada. Por exemplo, o Congresso está no processo de mudança da lei de improbidade administrativa. Isso é que eu ia lhe perguntar hoje, agora. né? Por conta de quê? Por conta, basicamente, da nossa atuação no passado, né? Muitos prefeitos, muitos governadores, muitos políticos ímprobos foram condenados aos que mereciam. E assim, falando isso, eu não quero dizer que nós, membros do Ministério Público, não temos o nosso lado partidário. Todo mundo tem. Todo mundo é político, né? Todo mundo é político, todo ser humano é político, né? Político. Só que a gente não deve agir da forma política. Nós temos que agir de acordo com a lei. Mas é inevitável. O membro passa por um processo de concurso público, ele não diz lá que ele é branco, vermelho, azul, seja o que for. Não está escrito. Não está escrito. O cara, hoje em dia, Frota, há até organizações criminosas que patrocinam investem na política para fazer com que pessoas ingressem no Ministério Público, na magistratura, para poder facilitar Em cima do que o senhor está falando, organizado. procurador, eu formulei exatamente essa pergunta aqui, né? Como é que o senhor vê a tentativa de alteração da lei de improbidade administrativa pelo Congresso, né? Se isso pode afetar as investigações do Ministério Público? Muito, muito. E a lei de improbidade administrativa é fundamental. Ela foi um marco, né, fundamental no combate à corrupção no nosso país. Isso é um fato, não há o que se negar. Claro. Houve erros de atuação do Ministério Público, com certeza houve em algum momento, mas eu te asseguro que no 80%, 90% é de acerto, sabe? E por conta desses breves e transitórios erros, quer-se mudar todo um processo. Então, está se aproveitando este momento, né, em que está todo mundo aí comovido com a calamidade pública, em decorrência da Covid, né, e tudo está passando naquele Congresso Nacional. Uma verdadeira bolha de autoproteção está sendo criada, né? Frota, eu li um livro que acho que a sociedade toda entende. Eu li um livro quando eu era estudante de Direito, que me marcou muito. O nome do livro era Direito, Poder e Opressão. O autor é Roberto Aguiar. Foi secretário de Justiça de Segurança Pública em Brasília, em 1980 e pouco, Roberto Aguiar. E ele tinha uma frase nesse livro que ele dizia assim: nenhum político, nenhum poder legislativo no nosso país é suicida para construir leis contra si próprio. Isso não existe. Então, as leis que eles fazem são sempre de autoproteção. Nenhuma para autocondenação. Lógico, isso é inevitável. E como eu te falei, quem domina o país não é a classe econômica, não. Quem domina o país é a classe política, porque o político ele pode fazer uma empresa pequena crescer, como ele pode fazer uma empresa enorme acabar. Fechar ali. Sim. É uma situação. Isso é óbvio. Tomás, nas suas gestões como procurador-geral, o senhor diria que as dificuldades foram crescendo ou o senhor teve uma gestão muito igualitária em todas as 3 vezes que o senhor foi PGJ? E hoje está diferente? O que poderia dizer disso? Tudo que está se passando? As dificuldades sociais e políticas, elas cresceram, especialmente hoje, né? Hoje. Eu acho que no nosso momento ainda não havia esse embate que há hoje. Nosso país hoje é um país que é dividido. Muito né? complicado, né? Os poderes aí... cada um querendo puxar dentro do seu espaço. Né? Ministério Público, a Defensoria também tem crescido muito. Né? E todo mundo, logicamente, quer ocupar um espaço que é deixado pelo outro. A própria OAB, enfim. Sem fazer críticas, mas a OAB já foi muito mais atuante do que é hoje. Com né? certeza, com certeza. E há muitas críticas ao que... Né? Com certeza. Então, dizer que o Ministério Público era mais atuante no passado, eu quero crer que não.
porque as dificuldades presentes são bem maiores, sabe? Mas a gente vê no passado aí o Ministério Público muito mais presente, principalmente no seu mistério da fiscalização, da atuação no que diz respeito à saúde, à justiça e tudo mais. Hoje a gente vê um pouco mais distante, não tão presente, né, doutor Márcio? Eu quero crer assim, não havia talvez por parte das partes envolvidas que a gente demandava, havia um certo temor pela nossa atuação. Hoje parece que não há mais. Hoje parece que as partes envolvidas, para não dizer os gestores, né, eles, hoje, quando você demanda contra um gestor público, imediatamente ele move a máquina dele, porque às vezes você atua contra um vereador de uma cidade pequena, né? Imaginar a minha cidade lá em Peixe-Boi, lá no Pará, Peixe-Boi, que é um município extremamente pequeno. O vereador de Peixe-Boi a pessoa mal conhece, mas o vereador, para ele chegar a vereador, ele tem o seu envolvimento político, claro, com o seu deputado estadual, com o seu deputado federal. Então, logicamente, olha, o Ministério Público está me demandando aqui por conta disso, o presidente da Câmara Municipal, e aí o deputado estadual que é afeto, que tem uma relação com aquele vereador, o deputado federal, e aí vão no Senado, levam começa o envolvimento, logicamente, todo mundo então, é um sistema criado? É um sistema criado para acabar com o Ministério Público hoje. O senhor diria que o Ministério Público... com a sociedade brasileira. O senhor diria, então, que o nosso Ministério Público hoje ele está mais político? Não. A política, Frota, sempre vai existir, porque nós temos a nossa política interna, né? Claro. Dentro da instituição. A gente também passa por um processo eleitoral, né? Então. Dentro da instituição. E as relações políticas externas também, porque a gente precisa se relacionar com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, né? Então, a relação política ela sempre vai existir, né? O que não pode haver é uma subserviência extrema, isso não pode haver. O que tem que haver é diálogo. Tem que ter os limites. Relação, sim, dentro do seu espaço político, né? Dentro das suas relações e da lei. O que não pode haver é subserviência. Muitas perguntas chegando, eu queria até dizer ao nosso público aqui, chegando no celular, que a gente, né, não tem como fazer todas, mas algumas vocês já vão estar sendo respondidas do que a gente já está conversando aqui. Né? Mas tem uma aqui que eu não posso deixar de fazê-la. Doutor Márcio, o senhor é contra ou é a favor, né, a escolha da lista tríplice? Do Ministério Público. Essa escolha poderia ser feita internamente entre os promotores ou procuradores ou coisa? Sou contra assim. É um processo que dificilmente a gente vai conseguir mudar isso, mas eu sou contra. Eu acho que deveria ter eleição. Mas já houve mudanças nessas escolhas, né? Onde promotores podem ser agora também, né? Então... na minha gestão, em 2007, 2008, a gente abriu esse leque. Foi na sua gestão, né? Segunda gestão? Foi na minha segunda gestão. A gente conseguiu oportunizar para que os promotores de justiça pudessem participar do processo. Possam participar hoje do processo, né? E todos os promotores que foram gestores nossos também tiveram excelente gestão, né? Foram, enfim. Desculpe, eu atrapalhei, o senhor estava respondendo por que é contra. Eu sou contra, eu sou a favor da eleição, mas eu sou contra o encaminhamento da lista tríplice para o governador. Eu acho que nós faríamos para mim o correto politicamente seria nós fazermos o processo eleitoral dentro da nossa instituição, que é o Ministério Público, né? E o mais votado já seria automaticamente guindado ao cargo. Pois é, fica esquisito, porque, né? Às vezes o mais votado não é escolhido. Isso acaba criando, de uma certa forma, uma relação de aproximação demais com o Poder Executivo, que em tese é um nosso grande cliente dentro da nossa atuação. Né? Com certeza, né? Em tese é um grande cliente. Então, às vezes, você cria uma relação que eu vou chamar de promíscua, mas não é isso, mas muito próxima, né, com o Poder Executivo. Para mim, o correto seria termos a eleição e o mais votado estaria escolhido e pronto. O senhor acha que essa situação nunca vai poder se mudar? Não, porque assim, não incomoda. Para mudar isso, precisa de uma alteração legislativa. E, logicamente, que todos os governadores não querem perder essa oportunidade. Tem o interesse dessa indicação? De manter esse processo para ele escolher. Agora, o senhor, como PGJ que foi, doutor Márcio, daria para conviver tranquilamente, né? Com essa proximidade, mas com o respeito e os limites necessários, né?
A regra do jogo é essa, né? Só que às A vezes a regra gente do não jogo vê é isso acontecer, né, é Tomás? Aqui e essa. lá a gente vê, né, uma ultrapassagem do limite, uma aproximação que, né, espanta às vezes, né? Isso acontece em todo o Ministério Público brasileiro, né? Às vezes você não sabe onde é que você avança e quando você retrocede, Deve né? recuar, aquele negócio todo. O importante é que haja o diálogo, a conversa, né? Sempre, né? Mas nunca a abertura e das suas prerrogativas legais, né? O senhor acha que hoje no nosso Ministério Público do Amapá, né, nós temos grandes profissionais, promotores, procuradores, procuradoras, né, excelentes, mas a gente vê às vezes um pouco de omissão nessa própria condição de ser um grande profissional que poderia estar prestando um serviço maior, né, exercendo, tem capacidade para isso, mas às vezes fica ali meio receoso, sei lá, privado. Como é que é tudo isso, doutor Márcio? Frota, assim, eu acho que o Ministério Público, ele, por exemplo, ele já foi uma carreira extremamente atraente, Muito. Respeitável né? toda a vida. Continua Né? sendo atraente em termos salariais, em termos de prerrogativa, em termos de posição social. Com certeza. Né? Com certeza. Tanto ser promotor, procurador, quanto ser juiz e ser desembargador. Continua sendo extremamente atraente, claro. Só que não é tanto quanto era no passado. Se você olhar hoje, a grande maioria dos estudantes de direito, eles não querem mais fazer concurso para... Ministério A Público. grande maioria não quer. A grande maioria está se dirigindo, se Mas encaminhando ainda há uma procura muito não, grande. claro que sim. Porque eu te falei, continua sendo uma carreira ainda atraente, né? Você, às vezes, trabalha em determinado setor em que você ganha X e você olha um promotor de justiça ganhar 2, 3 vezes esse valor. Então, logicamente, você vai... Mas, às vezes, você não vai por amor à causa, amor à profissão. Não é mais aquele vocacionado. Né? Diria Isso é uma coisa que a gente carece muito, a vocação, né? Porque antes nós tínhamos o promotor de justiça que era atraído pelo salário. Hoje nem mais atraído pelo salário ele é. Porque às vezes todas as carreiras hoje estão praticamente equivalentes. Procurador do Estado, Defensoria Pública, né? A maioria está chegando nesse nível. Advogado da União e tudo mais. E às vezes você com uma causa, você advogando, você ganha muito mais do que ganha... Tomás, e o promotor ele tem regalias, ele tem algumas situações que são, né, lidadas que em outras instituições não é, como o caso da imobilidade, é isso? Inamovibilidade. Ele não poderia agir mais tendo essa situação, né? Eu lembro aqui, se eu só lembrar um amigo seu e um amigo meu, um promotor que eu tenho o maior respeito por ele, que se chama-se Afonso Guimarães, né, que faz um trabalho aí de um homem idôneo, fantástico, honesto, né? Infelizmente vai para a aposentadoria no final do ano, segundo ele. Eu vou até reclamar no CNMP, né, da corregedoria, que ele está muito novo para se aposentar. Mas, né, por ter essa condição, eu sei que o doutor Afonso lutou contra toda uma Assembleia Legislativa naquela Operação Eclésia, enfrentou 24 deputados, né, o próprio governo do Estado que tinha. Né? Então, é aquela história. Por ter essa condição, né, dessa titularidade, não poderia agir mais, ter um pouco mais de independência. A gente vê alguém numa situação que a gente vê e diz, não, está na situação de conforto, então não vou mexer mais, vou deixar assim. Né? Não é complicado isso, doutor Márcio? A inamovibilidade é um princípio que ele é muito relativo também dentro da instituição. Né? Como assim? Ele é relativo porque podem acontecer situações em que você... através de um processo administrativo interno, pode ser afastado do cargo, daquela promotoria. Então existe esse temor também? Não é o caso do doutor Afonso que você fez menção. Mas assim, só para te dizer que não é um princípio que é um princípio que é absoluto, não. Ele é relativo. Se o promotor de justiça, eventualmente, ele for desidioso, omisso, atrasar processo, um monte de coisa, instaura-se um processo administrativo interno e, em tese, ele pode ser removido daquela promotoria. Mesmo com toda essa situação, essa regalia que ele tem, esse direito que ele tem, o PGJ ele pode perseguir ali o promotor, tirar, ameaçar? No caso não é o PGJ, é um conselho. E não é uma perseguição. É o conselho, né? Que define. É um processo que é iniciado pela corregedoria,
Sim, né? corregedoria. Com ampla defesa e tudo mais. É um processo que é longo. Tá, né? mas aí o senhor acha que com tudo isso ainda é uma inibição, então? Mas não é o caso do Dr. Afonso especificamente, Não, né? Dr. Afonso, eu citei porque o Dr. Afonso foi Sim, um caso... o Dr. Afonso também é assim. Ficou Dr. na Afonso, história, né? Essa coragem dele de enfrentar, como fez recentemente com a Câmara também, com aquele caso... O Dr. Afonso, ele é, como você falou, ele é jovem ainda, né? Pois é, Nós temos a mesma idade, muito obrigado. É? São do Pará. Somos do Pará. Torcedores fanáticos do Remo, né? Somos de cidades vizinhas. Você imagina que eu vim conhecer o Afonso? Vim conhecer o Afonso aqui. O Afonso veio de Rondônia. Isso aí eu sei. Mas né? é do Pará. Ele veio de Rondônia e ele é de uma cidade no Pará chamada Capanema. Que é uma cidade conhecida, né? E eu não sou de Peixe-Boi, minha mãe que é de Peixe-Boi, mas eu digo que eu sou de Peixe-Boi, porque Peixe-Boi é uma... Vizinho a Capanema. É vizinha, cidade vizinha, são 18 quilômetros. Mas lá vocês nunca tiveram a oportunidade de se conhecer, né? Interessante. Eu conhecia o Dr. Mauro Guilherme, de Peixe-Boi. Mauro Guilherme, Peixe-Boi. Dr. Mauro Guilherme eu conhecia de criança de Peixe-Boi. Mas o Dr. Afonso eu vim encontrá-lo aqui, aí vim saber que ele é de Capanema. Né? Ele fica pé da vida comigo, como eu digo, como é que vai ser o Remo? Ele como o senhor, é paysandu doente, sim, papão doente, claro, né? Ele até aparece aqui na internet com um símbolo, com a bandeira lá do coração do Remo. Pois é, então, a gente falando dessa situação, eu citei, por exemplo, o Dr. Afonso, porque realmente ele fez um grande feito, né? Foi um trabalho investigativo, demorado, né? Um envolvimento foi muito grande, a repercussão foi nacional. Então, hoje a gente vê pouco disso acontecendo, né? A gente pode até citar o exemplo, né? O GAECO. O GAECO está dentro do Ministério Público a nível nacional como um dos tentáculos mais importantes do Ministério Público. É tanto que a gente fica vendo aí notícias do GAECO em pico nacional. O GAECO foi ali, prendeu... E no Amapá a gente já não vê muito isso. Antes que o senhor comente sobre o GAECO, eu vou lhe pedir licença, a gente vai no pequeno intervalo comercial. Quando o assunto é bom, o papo é bom, é pertinente, o tempo voa na televisão, infelizmente. Já há 30 minutos falando. Nós vamos no pequeno intervalo comercial. Estou aqui recebendo hoje, com muita satisfação, o Dr. Márcio Augusto Alves, procurador de Justiça do nosso Ministério Público do Amapá. Já foi PGJ, procurador-geral, por 3 mandatos. Aqui veio conversar com a gente, né? Aqui a doutora Silva deixou. Doutora Silva, um abraço, obrigado, viu? Deixou, ele veio, né, aqui para trazer essas informações. A gente conhecer um pouco do doutor Márcio, né? E conhecer um pouco também do nosso Ministério Público. Fica ligado que o Plantão Policial volta já. O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, fazendo o melhor para todos, avançar mais forte o Amapá. Pelas ruas de cada cidade já dá pra ver o que há de vir. Segurança não é mais promessa e agora já dá pra sorrir. Tá chegando o asfaltamento e ainda a iluminação, e ninguém ficou de fora. Tem saúde e mais educação, dá mais gosto de viver no Amapá. Sabe por quê? O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, fazendo o melhor para todos, avançar mais forte o Amapá. O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, presente em cada cidade, abraçando forte o Amapá. Governo do Amapá, juntos por um estado forte. Atenção! A Domestilar negociou com seus fornecedores e lança a maior promoção de salas do Amapá. São estofados, poltronas, painéis, estantes e salas de jantar com até 25% de desconto à vista, 11 no crediário e 12 nos cartões. Os melhores produtos, marcas e condições. Quinzena da Sala Domestilar. Variedade, requinte e menor preço. Qualidade com a marca Domestilar. Nós garantimos. Uma ameaça desconhecida
Ninguém sabia exatamente o que era o Covid-19. Uma batalha diária que levou muitos heróis. Nós tivemos grandes perdas, muitas perdas. E onde cada vida salva foi uma grande vitória. Ver um paciente sair de alta, isso não tem preço. Karina é enfermeira, faz parte de uma equipe de super-heróis que atendem pacientes com Covid-19. O governo do Amapá agradece aos profissionais da linha de frente no combate à pandemia. Juntos, vamos vencer o coronavírus. A vacina, ela traz a felicidade, a esperança de um dia melhor. No Amapá, todo super-herói usa máscara. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Domestilar, preço pra levar. Lavadora Color Mac 8 quilos, 54 mensais. Fogões Esmaltec, com acendimento elétrico 94 mensais. Mesa em vidro 196 mensais. LED Smart Panasonic 40 polegadas 290 mensais. Toda a linha de bicicletas Infanto Juvenil em 7 vezes sem juros no crediário ou 12 vezes nos cartões. Aro 16 Cairo 70 mensais. Domestilar é sem igual. De volta com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial aqui na TV Cidade. Canal 2.1 em HD, hoje recebendo o Dr. Márcio Augusto Alves, que foi procurador de justiça do nosso estado por 3 mandatos, né, e hoje continua lá na procuradoria, torcedor do Papão doente, né, tarado pelo Papão, aqui conosco trazendo esse papo fantástico, né, de informação, de notícia para nós. Tomás, a gente terminou o primeiro bloco, né, e eu lhe falando do GAECO, onde a gente tem a nível nacional os GAECOs muito atuantes, né, que dão pico nacional em notícias, né, por apreensão, por prisão, por desvendar, envolvendo o laboratório do próprio Ministério Público e tudo mais. E nós temos também um GAECO aqui, né, há bastante tempo, uma época até coordenado pelo Dr. Afonso Guimarães, que fez alguns trabalhos, também não desenvolveu tanto, porque o patrimônio dele era muito mais eficiente e tudo mais. Mas o que dizer para a gente ter... O senhor foi PGJ, o senhor ainda teve uma gestão com a GAECO, né? O GAECO foi criado na minha gestão. Foi criada a sua gestão na segunda gestão? Foi na... O senhor lembra? O GAECO foi criado na terceira, numa das minhas gestões. Foi na segunda gestão, eu acho. Eu fiz a indicação do Dr. Afonso como coordenador. Coordenador. O que acontece de uma certa forma com o GAECO? Nós somos um Ministério Público pequeno e hoje está menor ainda, porque com esses 2 anos aí houve, além da perda, né, de 2 colegas em decorrência lá da Covid, nós tivemos várias aposentadorias, colegas que já se aposentaram, não estão mais no quadro. Como em todo lugar, né? Teve essa situação. Mas o nosso Ministério Público, como todo, ele é muito pequeno, então as pessoas, às vezes, elas precisam acumular atividades. Mas proporcionalmente falando, né, em termos populacional, ele está bem adequado, né? Não, sim, proporcionalmente sim. Mas, assim, é inevitável que a gente tenha que acumular cargos, como o doutor Afonso fazia na atuação dele lá na promotoria, lá na promotoria do patrimônio público e acumulava com o GAECO, que são atividades que têm uma certa afinidade, são semelhantes também, né? E tudo mais, mas que em certos momentos também tem muita divergência, porque o GAECO às vezes tem uma atuação que é mais de busca e apreensão, você colhe vários documentos e tudo mais. E ele acumulava um serviço investigativo muito grande. É um serviço que é muito investigativo e tudo mais. E naquela época nós criamos, mas ele não tinha ainda um corpo de assessoramento de pessoas próximas grande, né? Como também não se tem hoje. Pelo que, assim, eu estou um pouco afastado hoje da gestão do Ministério Público, mas o GAECO hoje tem basicamente força policial. A atuação de promotores de justiça continua muito, muito restrita. A doutora Socorro parece que se afastou, que estava lá, né? Eu fiquei sabendo que a doutora Socorro Pelai se afastou hoje. Do GAECO, né? Por vontade dela.
enfim. Mas mesmo assim, doutor Augusto, com tudo isso, o GAECO sempre teve uma estrutura boa, né? A Não. estrutura do Ministério E Público está lá. hoje está bem melhor, com certeza está. O apoio até Com da própria certeza. PGJ lá, que Com apoia certeza está diretamente, hoje, né? né? A situação investigativa, de polícia, como o senhor falou. Mesmo assim, a gente vê muita Mas às vezes complicações. também, Frota, assim, o promotor de justiça como um todo é paixão pela profissão e também afinidade com aquela promotoria que ele está trabalhando. Mas esses cargos, doutor, não são escolhidos exatamente as pessoas que se Não, identificam? para o GAECO sim, mas para as promotorias não. As promotorias, elas ocorrem mediante remoções e promoções. Então, muitas vezes, imaginar, a pessoa é um promotor de justiça lá no interior do estado e tem uma vaga aqui na capital. Aí a pessoa não tem afinidade, por exemplo, com o tribunal do júri, mas ela quer vir, ela quer sair lá de Mazagão, de onde ela estiver, e a vaga só é para o júri aqui. E aí ela vem, porque Então ela é quer... conveniência às vezes que acontece? É oportunidade. Traz um prejuízo? É mais oportunidade, né, para ela de chegar na capital, porque todo mundo quer chegar aqui na capital. Às vezes a pessoa tem família, está lá em Laranjal do Jari, quer chegar em Macapá porque é família. Em cima do que o senhor está falando, eu vou lembrar aqui um grande promotor, doutor Yaci Pelaz, que também é um grande admirador seu e grande amigo promotor seu, de justiça, né? Mas que é tarado pelo júri. Pelo júri. Sim. E eu às vezes pergunto a ele, como é que o senhor é tarado pelo júri e não está lá com o doutor Eli, tá? Né? Doutor Porque Yaci ele é hoje, louco, né? Eu doutor chamo ele de Yaci... morcego voador, porque ele faz aquele drama, aquela passeio, né? Na hora do debate e tal. Né? Que é um grande tribuno, né? Doutor Yaci é uma dessas pessoas, como o doutor Eli, que tem afinidade com o Tribunal do Júri. É uma identificação fantástica. Exato. Teriam, talvez, dificuldade em outras áreas. Talvez no patrimônio público tivesse uma certa dificuldade. É o que eu lhe falei. Né? Na área criminal já se identifica. Então, talvez ali. por isso, às vezes, você vê um promotor de justiça que ele tem potencial, mas ele não está no lugar certo. Está em determinado lugar, às vezes foi uma conveniência e uma oportunidade que ele teve. Mas quando surgir... Quer ver uma promotoria de justiça, Frota? Que a grande maioria de promotores de justiça não quer ir. Promotor de justiça homem, não quer ir. E que a doutora Socorro, por exemplo, Socorro Pelaz, enfrenta... Várias execuções penais. penais. A execução penal é uma mulher. E ela, Socorro ela faz um trabalho... adora a vara de execução penal. Ela ama aquele negócio que é lá. um negócio, em tese, entre aspas, pesado para uma mulher, né? Mas exatamente. não. Sabe? A grande Ela maioria ama, dos homens, ela eu se digo que identifica. foge dali e ela ama aquele lugar. Né? Porque ela se identifica com aquele tipo de trabalho. Ela gosta daquilo. Né? Então, assim, é uma questão, às vezes, não é de você criticar, é você, talvez, o promotor não está no lugar adequado para ele. Agora, doutor Massa, a gente vê também muitos promotores, né, ali em determinada promotoria, já há um bom tempo exercendo ali, como PGJ, como procurador de justiça. Isso ajuda o tempo demorado que ele passa naquela promotoria, né, por conhecer mais, ou prejudica por, às vezes, se acomodar também? Como é que o senhor vê tudo isso? Frota, tudo isso eu acho que é da cabeça de cada um, né? A Socorro Pelaz já me disse que vai, entre aspas, morrer lá na execução. Ela disse que vai morrer dentro do IAPEM. Vai morrer dentro do IAPEM. Lá na execução. Ela ama aquilo, ela gosta daquele trabalho, aquilo faz bem para ela. É bom para ela, é bom para o Ministério Público, porque talvez nós não tivéssemos lá uma pessoa... Então esse tempo do promotor muito exercendo ali a relativo. titularidade não traz prejuízo? É muito relativo. Se a pessoa ama aquilo, né? É como se você ama uma mulher, você é uma mulher, você não vai querer o... Vai querer o resto da vida, tá? Você vai querer o resto da vida que é mulher. Então isso não traz nenhum prejuízo? Ao seu ver, nenhum Sob prejuízo? hipótese, não, sob hipótese alguma. Traz benefício para a pessoa e para nós também. Nós teríamos dificuldade hoje em lotar alguém lá na vara de execução penal. Outra perguntinha que veio de fora, essa eu vou fazer. Né? Eu não vou identificar, né? Faz de juiz. Ele pergunta quais as dificuldades para realizar as funções no MP, doutor. Existe? Para realizar as funções? As funções do MP. Para realizar. Frota, eu te asseguro, talvez haja por baixo dos panos algum tipo de pressão, algum tipo de, enfim. Isso aí tem em todo lugar, né? A gente sabe que... Mas eu vou falar por mim, né? Porque eu nunca, como gestor do Ministério Público, jamais chamei qualquer promotor de justiça e pedi para que ele fizesse determinado, não fizesse aquilo, deixasse de fazer ou não, dentro da atribuição dele. Faça o seu trabalho, né?
E até onde eu sei também não há hoje nenhuma tipo de... Quando o senhor era PGJ, o senhor tinha um termômetro, tinha aquela situação de saber que estava sendo aceito dentro e entre os seus colegas, ou às vezes tinha uma certa rejeição em algumas coisas da sua gestão, doutor Márcio? Dá para sentir isso? Dá. Eu sempre fui bem aceito, sabe? Mas acredite, eu gosto de perder. Eu acho que a derrota traz para a gente, sabe, muita grandeza, né? Uma oportunidade da gente revolver as coisas, né? Nascer de novo, renascer. Eu adoro perder, tanto no futebol. Uma verdadeira, como é que chamava aquela a águia que nasceu das cinzas? Sim, eu acho que perder faz parte do processo, né? Mas assim, eu conheço casos de outros Ministérios Públicos que eu já vi promotores reclamarem da pressão do procurador, né? Mas eu te asseguro que eu nunca vi isso no nosso, eu não lembro de fato e não estou te escondendo absolutamente nada não. Não teria esse caráter de mentir, né? Não tenho. Por que o senhor não foi reconduzido ao cargo de PGJ na última pelo governador, o senhor sabe? É um tema para mim hoje extremamente difícil de compreender, mas é um ato de discrição do governador, né? Havia 2 candidatos, né? Ele escolheu a atual Procuradora-Geral de Justiça. Mas naquele momento o senhor tinha já quase uma certeza que viria novamente a ser o PGJ, até pela relação que tinha com o governador, a proximidade, o reconhecimento do trabalho que o senhor fazia, né, respeitando aqueles limites que a gente conversou aqui. Então, o senhor também era... Né? Mas, Frota, assim, eu respeito. Como eu falei, a escolha. Ele escolheu a atual Procuradora-Geral e eu tenho que me curvar a isso. A vontade é política. E isso é o que eu lhe falei, não por mim, mas pelo Ministério Público Brasileiro. A doutora Ivana foi a mais votada. Então, por regra, ela já deveria ter sido escolhida. Não precisava do aval do governador, da assinatura do governador, do decreto de nomeação. Entende? Bastava, assim como em todos os processos que houve dentro da nossa instituição e de todo o Ministério Público Brasileiro. Mas o senhor acha que foi só uma escolha do governador ali ou houve toda uma Frota, conjuntura... Não cabe a gente... Eu não entendo, mas não cabe a mim julgar a conduta do governador, né? O porquê que ele escolheu, a vontade dele, eu aceitei. Tomás, e esse hábito que o senhor tem? O senhor é o primeiro que chega no Ministério Público, né? Entra no gabinete, fica lá, faz o seu expediente, depois vai embora, não anda em outros gabinetes que eu sei, né? Aquela situação toda. É um hábito já? É assim que o senhor gosta de trabalhar? É assim que eu gosto. Eu sempre fui assim, Frota. Como eu te falei, eu vim para cá vindo do Banco do Brasil. Eu era advogado, eu trabalhava em Marabá, no núcleo jurídico do Banco do Brasil. Morava sozinho em Marabá. Antes de ser advogado, eu era funcionário do banco mesmo, lá em Tucuruí, no Pará. Naquela época, o banco abria às 8 horas da manhã, estava sozinho em Tucuruí, sozinho em Marabá. Eu chegava no banco 6h15, acordava. Eu sempre acordei cedo na minha vida. Sempre. Sábado, domingo, tudo mais, sempre acordei 5h15. 7 horas da manhã eu já estou nativa para mim, né? Correndo. Eu não vejo sentido de eu ficar em casa. Eu fico no trabalho, né? Então eu já trouxe. Teve um dia que eu cheguei no Banco do Brasil em Marabá às 6 horas da manhã. Que o porteiro do banco disse: doutor, 6 horas da manhã? Eu disse: eu vim para cá estudar, trabalhar. Tinha ar-condicionado, lá na República que eu morava do banco não tinha. Era cheio de colegas do banco, tinha bagunça, barulho. Então o próprio local de trabalho já me atraía, né, para ficar ali tranquilo, estudando, me oportunizando, ler livros. Né, e a nossa atividade no banco era muito ativa. Na função de PGJ, de Procurador-Geral, sempre há aquela situação de, às vezes, você contrariar ali um procurador ou um promotor, promotora, e ali ficar aquela animosidade, ou não? Frota, não é a função de procurador-geral, é a função de gestor como um todo, né? Mesmo como prefeito, como governador, como presidente da República, você sempre vai contrariar. Mas existe isso no Ministério Público? Existe, contrariar? Claro, sim, existe, é uma função de gestão, né? Tem determinadas coisas que uns querem, que outros não querem. Então é em todo lugar, como em todo lugar. Sim, agrada uns, desagrada outros, mas isso não interfere no andamento? Não, acho que não. Cabeça da pessoa, não sei o que é que ela pensa ou deixa de pensar, né?
Mas o gestor também tem um ato discricionário dele, né? De escolha, né? Agora, Tomás, e toda essa situação, hoje a gente sabe que o senhor está lá procurador, né? E tem todos os seus despachos, tem todo o trabalho que vem para o senhor fazer, realizar, né? Como é que o senhor vê hoje essa demanda? Está dentro, porque você ser um procurador e de repente, né, voltar àquela função comum do procurador, coisa parecida, né? Às vezes uns trabalhos bem mais pequenos, né, que não seriam, né, ao nível do procurador. Como é que o senhor vê tudo isso? O senhor encara de boa? Sim, eu acho que todos nós encaramos, Frota. Não existe, é um trabalho digno, honroso, né? Não, claro que é. É o trabalho que todos nós fazemos e devemos fazer. É o nosso trabalho legal, né? É o nosso trabalho legal. Todo mundo sabe que a gestão é um processo que é transitório, é algo que é transitório. Mas sempre muito complicado, você né? vai e volta, né? Você vai e volta. E às vezes até é tão ruim, às vezes na procuradoria você não foge da sua função básica, essencial, aquilo que você deve fazer. Na procuradoria geral, na corregedoria, às vezes você Já é macro, já é não de processos, você não analisa processos judiciais, né? Então às vezes o ato de gerenciar uma instituição, né, ou um poder com um município, te leva, às vezes, a não ver coisas que você veria na sua vida normal, né? Eu tenho muito mais tranquilidade hoje. O PGJ ele toma conhecimento de tudo o que passa dentro do Ministério Público, doutor Márcio? Em tese, ele deve tomar, né? Mas dos processos não há interferência. Os processos não há interferência, mas conhecimento... Em tese, eu acho que sim, né? Existe... Mas ninguém é obrigado, Entendi. Nós temos um princípio que é chamado de independência funcional, né? Então, nem promotor de justiça deve responder ou dizer para um promotor de justiça que está investigando A, B, C, D, determinada pessoa, não. Mas nesses casos, né, que o promotor está lá investigando, iniciando um trabalho, um processo, né, e que muitas das vezes quer dividir a responsabilidade ou ter o aval, o apoio ali do PGJ, acontece isso? Aí acontece, sim. Se ele precisar de apoio, especialmente o humano, né? Porque às vezes você tem determinados procedimentos, processos que carecem de uma atividade que não é jurídica. Contábil, você vai precisar analisar balanço, balancetes, essas coisas e às vezes você vai precisar se socorrer de um profissional. E dentro da tua promotoria não tem, você vai se socorrer da Procuradoria Geral buscando aquela ajuda, né? Aquela situação de, às vezes, um processo, uma situação de uma... que vem sendo assinado por vários promotores. Isso é o quê, doutor Márcio? Significa o quê? Especialmente um promotor só, às vezes, cria, escreve, tudo, e às vezes vem assinado por... mas você pode ver que esses processos normalmente são aqueles processos mais rumorosos, que tem uma certa complexidade, às vezes são processos que envolvem crimes, envolvem altas autoridades, e às vezes para não aparecer só o A, o B ou o C assinando, porque se assina só o A, né, há um direcionamento às vezes específico para determinada pessoa, né? Quando você espalha Aí você cria dúvida essa atribuição, então você, às vezes, ao invés de focar a autoridade, focar o olho só no promotor A, ele vai precisar focar no A, no B, no C, Não deixa no de D. ser uma autoproteção, então? Deixa de ser uma espécie de autoproteção. Não deixa de ser mesmo. Hoje o Ministério Público, doutor Márcio, tem a assessoria técnica necessária para tocar os seus processos? Temos sim, Frota. Nós temos uma razoável estrutura, né, que nos dá suporte há muito tempo. Não, eu acho que não há ninguém que reclame dessa... Sem necessidade de se socorrer ali a outras instituições ou coisa parecida? Não. Pelo contrário, a maioria das instituições aqui se socorre do Ministério Público. Do nosso Ministério Público. Nós somos muito bem aquinhoados na área de pessoal, né? Então, doutor Márcio, a gente pode até dizer, né, que o Ministério Público tem tudo, né? Temos. Uma assessoria técnica, logística, carro, de respeito à estrutura física necessária com conforto, outras regalias e tudo mais. E por isso tudo, né, eu volto a perguntar, a gente não poderia ser um pouco mais atuante, estar mais presente na vida das pessoas, mais próximo nos bairros, sair um pouco do gabinete de determinados promotores, né, correr lá em bairro, ouvir as pessoas, olha, o que está se passando aqui, saúde, mobilidade, educação, transporte. Não poderia acontecer isso? Não seria uma forma de... Mas assim,
Tudo é uma questão da forma como você olha, né? Frota? Eu acho que a gente tem muitos avanços, nós temos uma atuação hoje extremamente responsável na saúde, nesse processo de pandemia, nesse tudo que está ocorrendo aqui no nosso estado, no país e no mundo. Nós temos 2 promotores de justiça que são extremamente atuantes, a doutora Fábia e o doutor Weber, né? Então, estão sempre presentes, sempre presentes. Não houve, eu confesso que eu estou falando da saúde especificamente, porque nesses 2 anos aí, basicamente, é o que está em moda, em voga, né? Todo mundo todo falando mundo aí da saúde. Eu vi uma atuação extremamente atuante dos colegas, eu acho que a sociedade não tem o que reclamar, né? Se você precisa de um promotor de justiça para uma demanda, para uma sexta-noite ligada à área de saúde, normalmente há atendimento para isso, sabe? A gente está cercado de uma... Como eu falei, a capacidade do promotor de justiça hoje é muito boa. Talvez não seja tão eficiente, porque talvez ele não esteja lotado no local certo, como eu lhe falei. Aquilo que a gente falou já que não é aquilo que eu lhe falei, talvez seja isso. Todo mundo tem a sua preferência, como eu também tenho. Eu gosto muito da área de direito constitucional, de direito administrativo, né? Eu gosto muito de ler sobre integridade, compliance, gosto de ler essas coisas. Eu dificilmente leio livros na área tributária, da área, enfim. A minha preferência é por determinados temas. E promotores Tomás, se o também senhor são não assim. fosse procurador de justiça, pela profissão que o senhor teve, iniciou lá no Banco do Brasil, como o senhor falou, era assessor jurídico e tudo mais, o senhor acha que seria o quê hoje? Jogador do Paysandu? Frota, quando eu era adolescente, eu pensei em ser padre. Padre? Quando eu era mas o senhor é adolescente, religioso, eu né? O senhor é muito religioso. frequentava muita igreja, era coroinha da igreja que eu frequentava Também e tudo fui mais. coroinha. E aí eu pensei que eu fosse seguir a carreira... Na minha época lá no Ceará não era O coroinha, meu era irmão mais sacristão, velho era também. sacristão. Vivia ali na igreja, ajudando, viajando nas comunidades eclesiais de base, viajando para os interiores do Pará e tudo mais. Mas Deus sabe o que faz, me tirou, né? Por que Cara, não, eu falo livrou assim, a igreja do Dr. Márcio Sim, Augusto? porque, assim, não dá. Eu gosto de mulher, né? O homem gosta da mulher, eu gosto da minha mulher. Eu talvez sofresse algum tipo de decepção na minha vida eclesiástica, né? Se eu fosse seguir uma outra profissão, Frota, talvez eu fosse professor. Professor? E aqui na Amapá nunca teve vontade de tirar um tempinho para ensinar em alguma faculdade? Eu já iniciei. A gente vê vida, desembarcadores, assim, promotores aí, sim, professores, né? Talvez, mas assim, eu acho que a minha essência seria ensinar pessoas carentes, sabe? Andar pelos interiores, construir bibliotecas. Seria uma pastoral da vida mesmo. Eu acho assim, a educação é tudo nesse mundo de hoje, né? Tudo gira em torno da educação. Verdade, tudo, é a base, né? E a gente vê que a educação é ainda muito carente aqui no nosso estado. Na vossa gestão como PGJ, o senhor teve 3, né? Teve algum momento em que o senhor achou que estava devendo a aproximação maior com a sociedade ou sempre achou que estava ali muito presente? Frota, eu sempre procurei... Quando eu falo o senhor, eu falo o Ministério Público, o senhor era o Ministério Público, né? O PGJ, ele é o Ministério Público, né? Eu sempre procurei quebrar amarras, porque eu sempre procurei me vestir como a sociedade se veste. Você já foi lá na Procuradoria, já foi no meu gabinete. Eu evito usar hoje paletó, porque eu acho que o paletó nos afasta do dia a dia das pessoas, né? As pessoas dão uma certa importância para quem está de paletó, sendo na rua, sendo advogado, promotor, juiz, seja o que for na vida. Isso parece que cria um certo distanciamento. Já cria uma barreira. Então, no meu dia a dia, eu procuro me vestir para receber as pessoas que vão no meu gabinete da forma que elas vão, né? Tentar falar a linguagem que elas falam, né? Eu procurei quebrar essas amarras. Eu sempre evitei de usar veículo oficial, mesmo sendo procurador-geral, que eu tinha direito a um carro oficial. Eu raramente usava, sempre peguei o meu veículo, vou e volto para minha casa. E isso perdurou nos 3 mandatos? Eu usava esporadicamente. O cerimonial brigava comigo muito porque dizia que em determinadas ocasiões, cerimônias, a gente tinha que estar lá Fazia parte do cargo, né? Fazia parte do ritual do cargo e tudo mais. E me chateava. E às vezes quando eu ia dirigindo. Eu ia dirigindo, sabe? Eu evitava de ter policiamento
na procura. Segurança. Segurança, essas coisas. Porque assim a sociedade raramente tem, por que a gente, por conta de um cargo, e às vezes a gente sabe que não. Os promotores precisam, tem promotores que têm uma atuação, né, claro, efetiva, na frente de combate ali e tudo é. mais. Então tem muita gente que precisa, promotor do júri, promotor do GAECO, como o doutor Afonso teve. Algum patrimonial ali que está num momento complicado? No nosso dia a dia não tem nada que afronte, que a gente conflite com alguém. Eu quebrava essas amarras para que as pessoas percebessem que a gente não é diferente de ninguém, né? Mas o senhor acha que essa situação do uso da segurança em algumas promotorias não realmente demonstra que está havendo ali um combate maior e essa tranquilidade hoje quer dizer ou transparece que você parece que não está fazendo nada e não precisa dessa segurança ou coisa parecida? Não, mas há segurança, né? Ainda que terceirizada, mas há. Sim, há uma segurança, há o gabinete militar, ainda que terceirizada, né? Mas há o gabinete. E o nosso gabinete militar está sempre presente, nos procurando, querendo saber se há algo de anormal na nossa vida ou não. Assim, eu me incomodo com essas coisas que a sociedade não tem no dia a dia, sabe? Às vezes o gabinete militar passa na frente da minha casa à noite e eu vejo com frequência o carro com sirene, sabe? E às vezes eu me conforto com aquilo, não por mim, é porque está passando na frente da casa de várias outras pessoas. Várias famílias são beneficiadas também. Que são beneficiadas. Com essa situação de segurança. Exatamente. Tomás, eu vou pedir licença, nós vamos para um terceiro bloco, olha como é rápido. 1 hora de conversa já, estamos aqui recebendo hoje no nosso plantão policial, aqui na TV Cidade, canal 2.1, doutor Márcio Augusto Alves, procurador de Justiça do Amapá, né, onde já foi PGJ, procurador-geral por 3 mandatos, e aqui hoje, né, com essa deferência, de veio bater esse papo com a gente, apesar de faz quase um ano que eu peço para ele vir ao vivo aqui. Né? É uma verdadeira perseguição por essa entrevista de hoje. Por isso vamos explorar bem, vamos fazer os 3 blocos. Nós vamos só no pequeno intervalo comercial, tomar uma águazinha rapidinho, mas já estaremos de volta. É só ficar ligado, meu irmão. Fica ligado que o plantão policial volta já. O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, fazendo o melhor para todos, avançar mais forte o Amapá. Pelas ruas de cada cidade já dá pra ver o que há de vir. Segurança não é mais promessa e agora já dá pra sorrir. Tá chegando o asfaltamento e ainda a iluminação, e ninguém ficou de fora. Tem saúde e mais educação, dá mais gosto de viver no Amapá. Sabe por quê? O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, fazendo o melhor para todos, avançar mais forte o Amapá. O governo junto com a gente, trabalhando em todo lugar, presente em cada cidade, abraçando forte o Amapá. Governo do Amapá, juntos por um estado forte. Atenção! A Domestilar negociou com seus fornecedores e lança a maior promoção de salas do Amapá. São estofados, poltronas, painéis, estantes e salas de jantar com até 25% de desconto à vista, 11 no crediário e 12 nos cartões. Os melhores produtos, marcas e condições. Quinzena da Sala Domestilar. Variedade, requinte e menor preço. Qualidade com a marca Domestilar. Nós garantimos. Uma ameaça desconhecida. Ninguém sabia exatamente o que era o Covid-19. Uma batalha diária que levou muitos heróis. Nós tivemos grandes perdas, muitas perdas. E onde cada vida salva foi uma grande vitória. Ver um paciente sair de alta, isso não tem preço. Karina é enfermeira, faz parte de uma equipe de super-heróis que atendem pacientes com Covid-19. O governo do Amapá agradece aos profissionais da linha de frente no combate à pandemia. Juntos, vamos vencer o coronavírus. A vacina, ela traz a felicidade, a esperança de um dia melhor. No Amapá, todo super-herói usa máscara. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais.
Desperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Domestilar, preço pra levar. Lavadora Color Mac 8 quilos, 54 mensais. Fogões Esmaltec, com acendimento elétrico 94 mensais. Mesa em vidro 196 mensais. LED Smart Panasonic 40 polegadas 290 mensais. Toda a linha de bicicletas Infanto Juvenil em 7 vezes sem juros no crediário ou 12 vezes nos cartões. Aro 16 Cairo 70 mensais. Domestilar é sem igual. De volta com o nosso plantão policial aqui na TV Cidade, canal 2.1 em HD, conversando hoje e recebendo, muito prazer, Dr. Márcio Augusto Alves, procurador, né, de Justiça do Amapá, que já foi PGJ por 3 vezes, foi procurador-geral por 3 mandatos. Dr. Márcio, Procuradoria-Geral agora completando 30 anos. O que dizer desses 30 anos, Dr. Márcio? Frota, são 30 anos de uma grande evolução estrutural do Ministério Público, né? Eu acho que a gente tem uma marca muito importante no Estado, né? Talvez o momento, porque todos nós passamos, eu acho que as instituições elas se perderam um pouco, né, Na sua identidade? Na sua identidade. O momento hoje é muito confuso para todos, né? Mas eu vou te aproveitar aqui, Frota, para destacar a atuação de uma instituição que era apagada no nosso Estado e que hoje eu vejo assim, uma atuação, não vou dizer brilhante, mas que merece um destaque especial, que é a nossa Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública hoje é uma defensoria que luta pelo direito dos seus clientes, as pessoas carentes que da são nossa sociedade. muito parecidos com os clientes do Ministério Público, Sim, né? a gente tem, às vezes, na grande maioria das vezes, em posição opostas, né? Mas a gente vê hoje que as pessoas necessitadas do nosso Estado, graças a Deus, elas estão tendo um acolhimento, né? Ainda falta, logicamente, muita coisa para melhorar, mas com os novos defensores públicos que tomaram posse, a atuação da Defensoria Pública passou a ter uma relevância e um destaque muito importante. Isso é verdade. Há quem diga que está um passo à frente hoje do Ministério Público, né? A fala popular, né? Fala-se isso. Então a gente ouve daqui a acolá, pô, está muito mais atuante, não quer dizer respeito à atuação. Eles têm lutado muito pelos direitos dos clientes dele, né? Que graças a Deus é o trabalho deles e eles atendem a camada mais carente da nossa sociedade. E o senhor diria, então, que nesses 30 anos o Ministério Público deu uma freada, deu uma parada, não continuou avançando naquilo que fazia? Nós crescemos mais do que deveríamos ter crescido, sabe? A parada, talvez, em decorrência desse momento, Frota, e dessa pressão política que o Ministério Público tem sofrido. Todo mundo está querendo nos atacar. Ninguém quer atacar hoje a Defensoria Pública, não. Eles querem até tirar eventuais direitos nossos para expandir para os defensores públicos, passar para os defensores. E essa renovação da lei de probidade já seja o que for. Então, assim, isso, de uma certa forma, acaba te deixando na retaguarda, né? Porque se você avança também, como eu te falei, como é o Congresso Nacional, são os políticos que mandam nesse país. Mas isso não diz respeito também à situação da gestão hoje do Ministério Público, doutor Márcio? Né? Na sua gestão, nas suas 3 gestões, não teve esses momentos, às vezes, de pressão, que o Ministério Público estava muito ali, correndo muito, e que deveria ter um pouco mais de calma naquelas ações, naqueles processos e tudo mais? Frota, gestão é uma coisa que é individual, as pessoas têm... cada cabeça, né? Cada um enfrenta da forma que lhe convém, né? Que lhe convém. Há ministérios públicos por aí que não cresceram o que nós crescemos. Acredito. Né? Quando eu falo para você que a gente estruturalmente, pessoalmente, a gente tem o melhor Ministério Público brasileiro, isso é verdade. Isso demonstra o quê? Que houve investimentos adequados dentro da nossa instituição. Uma perguntinha que não quer calar, doutor Márcio. O senhor acha hoje que o nosso Ministério Público do Amapá
cumpre a sua verdadeira obrigação de fiscalizar e promover a justiça no estado do Amapá, no amplo sentido do termo? Frota, é uma pergunta que eu vou dizer que na medida do possível, sim, né? Porque o conceito de justiça hoje também, Frota, é um conceito que é muito relativo. Isso é verdade. É um conceito que é muito relativo. Às vezes você resolve um problema sem precisar ir às vias judiciais, né? Tá evoluindo hoje um conceito de justiça negocial, justiça restaurativa e tudo mais, né? E que nós temos hoje uma atuação, graças a Deus, de destaque dentro do Mas nosso... esse conciliativo que o senhor está falando, isso também, de certa forma, não tira um pouquinho do Ministério? Eu não estou falando de uma negociação administrativa, estou falando de uma negociação judicial, que hoje é permitido, né? E a gente tem procurado dar destaque também para isso. Tem muitos processos que não chegam ao Poder Judiciário porque há uma negociação prévia, um acordo, Mas isso, de certa forma, é benéfico, né, doutor Márcio? Porque benéfico para todo mundo. Diminui o trabalho, para o Ministério Público. Ministério... Você, às vezes, ir para a Justiça para obter uma sentença judicial, quando o juiz, né, ele sentencia no processo, você tem justiça? Em tese, sim, mas o conflito, às vezes, ele continua. Você tem uma decisão. O direito é do Márcio ou é do Frota? É do Frota. Mas o Márcio não ficou satisfeito. O Ministério Público, na divisão de seus promotores, suas promotorias, tem uma produtividade a cumprir, uma meta no seu trabalho, doutor Márcio, ou não? Há uma cobrança, Frota, hoje muito grande do nosso CNMP. Então, o CNMP hoje é um órgão que exerce o controle sobre a nossa atuação. Está mais fiscalizador? Está. O CNMP sempre pune promotores de justiça. É que as pessoas, às vezes, também não divulgam. Mas o nosso CNMP tem uma atuação muito eficiente no controle da nossa atuação. Tá? Mas isso tem um outro detalhe. Essas reformas que está se transitando no Congresso Nacional hoje, está mexendo na estrutura, na composição do CNMP. Tudo isso para atingir a nossa atuação de Ministério Público Brasileiro. O procurador-geral ali naquela função da gestão, né? Porque não deixa de ser também um pouco político, né, doutor Márcio, que, né, o cargo é normal, político. Né? O cargo é político, né? Então, naquele momento que ele está ali, como o senhor esteve por 3 vezes, há sempre um olhar diferenciado para determinada promotoria, né, que tem uma produtividade maior, ou que é uma que luta contra um cliente diferenciado, ou coisa parecida no Estado? Não, eu não diria isso. Assim, há promotores que buscam isso. Né? Por exemplo, na minha gestão, como eu te falei, eu tenho uma relação e uma afeição muito grande com a área do direito administrativo, do direito constitucional, dos direitos humanos, e a criação do GAECO, por exemplo, é uma criação que a gente vinculou uma pessoa que a gente considerava adequada, deu uma estrutura adequada para um momento que foi aquele, sabe, que hoje já é uma outra estrutura, com um promotor que a gente considerava adequado, né, e que o tempo mudou, né, na atual gestão, que entende que há uma outra promotora que é mais adequada para aquele cargo e tudo mais. Né. O Ministério Público tem cumprido, Frota. Isso é procurado cumprir o seu papel de guardião da lei, da sociedade como um todo. Isso nós temos feito. Isso é um fato, é inevitável. Mas, como eu lhe falei, há promotores que têm as suas preferências também, né? Que misturam as coisas. E não há. Isso é no Ministério Público Brasileiro como um todo, como todas as instituições em geral, na magistratura, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, as pessoas têm as suas preferências. Então, pelos acontecimentos nacionais, o senhor acha que isso virou um efeito cascata e chegou às regionais, trouxe essa situação? É inevitável. O reflexo da atuação, as pessoas querem muito atingir o Ministério Público Federal. Isso é um fato, né? As pessoas querem atingir. É verdade. Em Brasília, quando você fala em atacar o Ministério Público, eles sempre estão pensando no Ministério Público Federal.
Mas é inevitável você fazer esse lançamento e atingir só o MPF. Você reflexamente vai atingir a todo o Ministério Público brasileiro. E a gente vai nesse barco. A gente vai Até nesse mesmo barco. porque o estadual está mais espalhado, né? Está em todas as localidades, está em todos os lugares aí. E é o que eu lhe falei, às vezes você está lá em Calçoene, que é um município pequeno, em Vitória do Jari, que é um município pequeno, e o promotor de justiça demandando, cobrando da prefeitura, né, determinadas coisas, da lei de improbidade administrativa. Está correndo até um vídeo por aí que as pessoas atacando a atuação do Ministério Público Eu já vi. com relação a cobranças, com relação à lei de improbidade. Uma total inversão de valores que se coloca na sociedade como se nós que estivéssemos atravancando o progresso do país, a evolução das coisas, que a gente não deixa o prefeito governar, o vice-prefeito. O senhor teve 3 gestões como PGJ, né? Nessas 3 gestões, hoje, né, como um procurador sem esse mandato, nessas 3 gestões, teve alguma coisa que hoje o senhor pensa, eu podia ter feito isso numa gestão de PGJ, e eu não fiz, que hoje eu vejo que, né, eu podia ter dado esse passo. Como foi de suma importância a sua pessoa na criação da estrutura física hoje do MP, que a gente sabe que o senhor tem esse legado que está deixando aí, né? Teve alguma coisa que o senhor hoje possa dizer, pô, eu devia ter feito isso, não fiz, passei 3 vezes lá? Eu procurei aproximar a sociedade, o Ministério Público lá da sociedade, né? Como eu te falei, através da roupa, sem o carro, sem policiamento. Uma forma simples que o senhor isso aí sempre teve, né? Isso Sempre eu foi do procurei. Márcio. Mas assim, o que eu me ressinto, talvez pela minha formação religiosa, é de uma aproximação com as pessoas mais carentes, mais distantes. O senhor tentou? Né? Eu tentei, na minha última gestão agora, em 2017, a gente tinha um projeto de aquisição de um ônibus, de levar esse ônibus para as comunidades mais, sabe, embrenhar o ônibus, onde o promotor às vezes não chega, nos lugares mais distantes, no meio do mato, aquelas comunidadezinhas realmente carentes, ouvir essas pessoas. E qual foi a dificuldade que o senhor teve para não conseguir? Não deu para a gente fazer realizar. aquisição, a gente chegou a encaminhar um projeto para tentar adquirir esse ônibus, que era um ônibus adaptado para essa finalidade, né? De ouvir, ficar lá no meio do mato mesmo, nas comunidades mais distantes. Entendi. Porque às vezes você está em determinados lugares que você passa apenas indo para a sua promotoria no interior. O senhor teria uma crítica, uma autocrítica para fazer como PGJ? Já que foi gestor de todos os ministérios públicos? Eu não teria, não. Assim, eu não fui perfeito, porque a gente nunca é, né? Claro. Claro. Isso Claro. aí é natural do ser jamais humano. teria também essa pretensão. Acertou mais do que errou, né, doutor Márcio? Com certeza. Faria tudo de novo? Faria. Sempre faço. Tô jovem. Como PGJ, faria Pronto para luta, para tudo. Há comentários de que na sua última gestão o senhor foi também mais político, né? Esteve muito mais fora do que dentro do MP. O senhor confirma isso? É uma verdade ou não? Fora aqui dentro do MP, não, Frota. Assim, Quando eu digo fora, o senhor esteve muito mais voltado para questões políticas ali, tratar. É que eu te falei, o momento hoje é esse, né? Se você olhar o Ministério Público hoje, o momento é esse. Você tem que estar mais fora. Por exemplo, a atual Procuradora-Geral, ela precisa estar mais fora para resolver os problemas institucionais em Então Brasília. tem uma máxima que diz, não sei o que faz a ocasião, parece que faz a... Que faz... Né? Isso não é muito correto, não. Né? Mas o senhor confirma, então, que o senhor, na última gestão, realmente teve uma situação... Pelo contrário. Foi questão de necessidade de sistema que estava mudando Pelo e contrário, o senhor tinha que se adequar? Pelo contrário, internamente, nós tivemos avanços, especialmente de direitos, e os promotores que estiverem assistindo, eles saberão disso, que eram postergados há anos. Sabe, que a gente conseguiu reconstruir um processo, enfim, a gente atuou internamente. Os conflitos sempre haverão de ter. Natural. Né? Porque a gente não é unanimidade, como ninguém será. Claro. Né? E o importante para você é quando, como se diz, né? Você chegar na sua casa à noite, deitar sua cabeça no seu travesseiro
e saber que você fez o seu papel com O tranquilidade. senhor foi ameaçado alguma vez como gestor, Com Tomás? integridade, né? Não. Nunca foi ameaçado? Fui ameaçado, não. O senhor em algum momento achou que foi mordido pela mosca azul quando estava na gestão do MP? Não? Conhece esse termo, né? Ah, mordido pela mosca não, azul. pelo contrário, a gente sempre procura se despir desses formalismos, né? Essa sua simplicidade sempre é família, é origem, raízes? Frota, meu pai era barbeiro. Eu vi já Meu o pai era quadro lá. barbeiro, minha mãe era do lar, nós éramos 10 filhos. Nós morávamos numa casa de madeira, isso em Belém, numa casa de madeira com 3 compartimentos. A casa tinha uma espécie de palafita. E um barbeiro naquela época, enfim. Então o senhor tem uma origem realmente muito humilde, né? Graças a Deus, eu tenho o maior orgulho do meu pai, né? Orgulho da minha mãe vai fazer 100 anos agora, em novembro. Que legal. Meu pai já faleceu, mas é um barbeiro que eu tenho o maior orgulho da força que eles nos A família deu, sempre esteve unida, junta? Sempre, até hoje, nossa irmãos. família toda é muito próxima. Nós nos amamos muito, nossos irmãos, né? Temos nossos grupos, como todos. E essa têm lá. religiosidade que o senhor tem, foi a mãe que levou para a igreja ou foi da o minha pai mãe, que levou para a igreja? Minha mãe até hoje é muito religiosa. Meu irmão mais velho também ia ser padre. Também? Era, meu irmão mais velho também ele não foi, né? Também, enfim, casou-se depois, enfim. E para o cara ser padre, o cara precisa ser muito forte, viu? Tomás, o senhor é papa 3 dias, mas nós estamos na televisão e a gente tem um horário a cumprir e realmente a gente está chegando no final do programa, né? Mas maravilhoso esse papo. E eu gostaria de fazer uma última perguntinha no que diz respeito ao Ministério Público, né? A gente sabe que, como a gente já falou aqui, essa é uma instituição de credibilidade infinita, respeitada, né? E que a gente tem a impressão, até pelo que a gente conviveu, e por toda a vida que eu tive aqui no Amapá e acompanhei, né, a vida, como acompanho até hoje, eu encho o saco de promotores, de procuradores, aí procurando uma entrevista, uma informação, uma notícia, para a gente trazer para vocês. E a gente não fica fora, a gente começa a ver, né, e sabe, é como acompanhar uma criança crescer, e às vezes você vê ela mudar, né, ver acontecer essa mudança, né? E essa mudança às vezes acontece, como a gente falou, por questão do sistema, da própria atualização dos tempos e tudo mais, né? E eu digo aqui, não tenho medo de errar, que eu vi o Ministério Público se afastar um pouco da nossa população, até mesmo quando eu disse que, né, antigamente a gente via que todo mundo corria para o Ministério Público, né, porque o Ministério Público estava muito mais próximo. O senhor acaba de confessar que um dos desejos seu foi aproximar ou reaproximar o Ministério Público da população. Tem jeito para mudar, doutor Márcio? Tem como fazer com que o Ministério Público hoje, nosso, vá para a rua, ou então traga e receba, acolha no nosso público, a sua clientela melhor, se aproxime mais, veja, né, e defenda mais causas que a gente vê que às vezes passa desapercebido pelo Ministério Público, muitas das vezes cortando esse umbigo que a gente vê aí ligado a governo ou outra instituição, coisa parecida, doutor Márcio? Tem sim, Frota, tem sim. E eu acho que o caminho é este. O caminho é a reaproximação com a sociedade, uma reaproximação de tudo, de tudo. Tá? Não é uma reaproximação judicial, é uma reaproximação de presença mesmo. Esclarecimentos. De estar presente, estar próximo. Isso. Sabe? Levar a sociedade para dentro do Ministério Público. Tudo, na sociedade hoje é muito aberta, né? Discussão de, por exemplo, na nossa gestão anterior, questão de gênero a gente debateu, a gente fez um evento levando negros, comunidade LGBT, recebendo, discutindo. Então, esse é o caminho. A gente precisa estar próximo de todos. Se deixar ser usado, né, doutor? Pode ser até dizer Exato, assim, né? As pessoas precisam perceber que o prédio do Ministério Público, ele não é um prédio que pertence muito bem. Ao procurador-geral, à corregedoria, a nós, procuradores. Não. Ali aquele prédio todo, aquela beleza, aquela samaúma, aglomerado que tem hoje. Aquilo tudo é da sociedade, foi construído com o dinheiro do povo. Aquilo ali é para servir, para atender as demandas do povo. Isso é inevitável. Então sempre há essa janela aberta. Essa janela precisa estar aberta. E eu digo mais, ela precisaria estar escancarada. Recebermos as pessoas
quando a gente constrói um prédio, pelo menos na minha cabeça de gestor, era fazer com que a sociedade percebesse, primeiro, que o dinheiro dela está sendo bem usado, porque o prédio foi construído com dinheiro, com imposto, né, de todos nós, inclusive do mais carente, quando ele compra seus produtos e tudo mais. Então, receber a pessoa bem, no ambiente, que ela se sinta confortável, à vontade, acolhida. Né, com um sorriso, com um abraço e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho que o Ministério Público precisa reconstruir com a sociedade como um todo, o Ministério Público brasileiro como um todo. Infelizmente, nosso tempo acabou, nós não falamos, eu estava doido para falar que tinha mais 2 perguntas para o senhor sobre a atual situação de violência no Estado. Isso obriga o senhor a voltar para a gente falar de outras situações mais que a gente deixou aqui de comentar. O papo é sempre muito bom e termina, né, o tempo passando muito rápido. Tomás, só agradecer muito, o programa sempre à sua disposição. Né, o senhor sempre solicita a imprensa e é um bate-papo, né, quando a gente deseja se aproximar, conversar. Né, só agradecer, só gratidão por isso. E o senhor fica à vontade para se despedir dos colegas, do nosso público. Eu que agradeço, policial. Frota, pela oportunidade de estar aqui a primeira vez. Né? Ao vivo, sim, né? Desculpe-me pelo realmente você já havia feito esse convite anteriormente, né? Mas às vezes as nossas agendas às vezes convida, enfim. Né? Mas foi um prazer para mim, eu gostaria muito de já ter estado aqui antes. Peço desculpas então a você oficialmente aqui em público. Sempre... Né? Estarei sempre à sua disposição. Seu programa também. Seu programa tem uma audiência enorme, né? Você é uma pessoa extremamente agradável, simples, né? Que fala a língua do povo, isso é maravilhoso. Né? O povo gosta se faz entender melhor. Se faz entender, né? Trabalha com uma área que o povo vive, especialmente o povo mais sofrido, que é a violência, né? No dia a dia, e que é nosso dever também combater isso. Né? E prestar conta também, né, do trabalho público que fazem, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, conversamos aqui, né, com o doutor Márcio Augusto Alves, procurador de Justiça do Estado, né, um cidadão, uma pessoa respeitada, sem comentários, até pela admiração que eu tenho pela sua pessoa, doutor Márcio, e pelo trabalho que o senhor exerce no nosso Ministério Público. Foi procurador-geral do Estado por 3 vezes, conhece o nosso Ministério Público como ninguém, né, pode falar de todas as formas, porque realmente o conhece. Nós, infelizmente, o tempo acabou. Desejar a todos, agradecer a audiência, né, sua. Amanhã estaremos de volta às 8 horas aqui no nosso plantão policial. Amanhã trazendo o doutor Maraci e o doutor Coronel Pedro Omar. Vamos falar um pouco de saúde, como é que se encontra aí, atualizar você da saúde no nosso estado, que são 2 autoridades, principalmente no que diz respeito à pandemia, onde acompanharam e acompanham muito de perto. Fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Negative, K, nothing further, just see the cabbie in the corner.